É com alegria que eu estou aqui para falar a vocês do Congresso Internacional da Felicidade Online e sou muito grato a Ana Pedroso, psicóloga, diretora do Instituto Ana Mick de Lisboa. E neste momento que estamos passando no mundo, é muito importante que nós possamos expandir uma luz boa ao mundo que nos assiste nesse momento. Sei que há pessoas de muitos países do mundo juntos nesse encontro e convido que façamos desse momento uma forma de semear luz nesse mundo que vivemos. Pois o meu nome é Deroni Sabe, sou psicólogo, hipnólogo, trabalho com terapia e a jornada da alma há 46 anos. Estou aqui para compartilhar um pouco das minhas reflexões desse momento. Eu tenho sido procurado como psicoterapeuta, como hipnólogo, como constelador nas últimas semanas, especialmente nessa quarentena e também antes, ao longo de tantos anos, procurando compreender a alma humana e auxiliar nesse processo de evolução. Algumas pessoas têm me procurado falando das suas dores, de quanto estão se sentindo sozinhas, do quanto elas estão se sentindo pouco compreendidas. Algumas dizem que não se sentem parte desse mundo, que nasceram no momento errado. Algumas dessas pessoas falam do desamparo, das dores, das perdas. Algumas perderam parentes nesse momento que nós vivemos. Outras perderam muitas coisas materiais que juntaram ao longo da vida e foram pegas de surpresa nesse momento e em tantos outros. Algumas falam de crises mais antigas, falam de momentos de profunda tristeza, profunda dor. E alguns me dizem que se sentem num deserto, mesmo estando próximo a pessoas que sentem que a sua vida é um deserto. E é interessante o simbolismo dessa quarentena, porque nos lembra dos 40 dias que Jesus passou no deserto e foi tentado. E me lembra também da noite escura da alma, como se referiu João da Cruz no século XVI, no Renascimento. O Renascimento que veio depois de uma idade escura das trevas, da Idade Média. E agora eu compreendo porque o Renascimento veio, o renascimento de todas as culturas, da ciência, das artes, veio logo após uma grande pandemia. E eu fico me perguntando o que poderá vir de bom de tudo isso que nós estamos vivendo, de um momento tão diferente, o mundo inteiro enclausurado, o mundo inteiro como se estivesse num labirinto. Tantas incertezas, sem saber quando terminará, e se terminará, que mudanças virão. Isso me lembra uma história grega, uma das histórias mais conhecidas do mundo, que eu vi na literatura, vídeos, filmes, ensinamentos. Tenho estudado ao longo do tempo, desde a adolescência, e conta-se que na ilha de Creta houve uma situação que o filho do rei Minos, ele nasceu diferente, monstruoso, nasceu
cada vez que ele foi, cada momento que ele foi crescendo, ele foi ganhando assim as feições de uma fera e começou a atacar as pessoas. Era como se fosse uma espécie de mistura entre touro e gente. E então o Minotauro, sendo filho do rei, o rei não quis sacrificá-lo e construiu um grande labirinto. Um labirinto enorme, que inclusive já foi encontrado na ilha de Creta. E o rei estava em guerra e ganhou a guerra contra o rei Midas de Atenas. E uma vez que ele ganhou a guerra, ele impôs uma sanção ao rei de Atenas. Ele compôs, ele impôs a sanção de que o rei Midas deveria fornecer uma vez por ano 7 jovens, 7 homens e 7 mulheres. E então aconteceu que ele, a cada mês, ia colocando esses jovens para o Minotauro se alimentar. Porque uma vez que entrasse no labirinto, ninguém saía. E era um labirinto muito difícil de encontrar a saída. Então, quando estavam escolhendo os jovens em Atenas para mandar para o labirinto em Creta, um jovem, filho do rei, com o nome Teseu, ele chegou até aquele grupo e disse: eu vou. Desafiou o rei, que não queria que ele fosse, porque era seu filho, disse: eu vou enfrentar o Minotauro no labirinto. O povo, estranhando, dizia: o que aconteceu? O que aconteceu? E Teseu, então, se dirigiu ao rei e o convenceu que ele ia junto com os jovens. É claro que ele viu naquilo uma missão. Quando ele chegou, o rei Minos, surpreso de receber o filho do rei Midas, o tratou muito bem, e enquanto os jovens todos os meses eram colocados no labirinto, então o rei o hospedou no seu palácio. Mas o rei tinha uma filha, Ariadne, e Ariadne foi se afeiçoando, se afeiçoando, se afeiçoando a Teseu, e por fim se apaixonou. E assim eles ficaram muitos meses e formaram uma sólida conexão, uma sólida parceria. E o dia em que o príncipe Teseu ia descer ao labirinto, Ariadne lhe deu, escondeu entre suas roupas, um grande novelo de lã e também uma espada. Uma pequena espada que podia ser escondida entre suas roupas. E assim ela disse: você amarre este fio na entrada do labirinto e depois que você derrotar o Minotauro, você poderá voltar com esse fio. E aí, assim, ele foi e entrou. E quanto mais ele entrava para dentro do labirinto, mais escuro ficava. E foi entrando numa noite muito escura. E nessa noite muito escura, ele foi chegando mais perto, até que numa pequena clareira onde se iluminava, o Minotauro o encontrou, e ele encontrou o Minotauro, e com aquela espada ele conseguiu acertar o pé do Minotauro, que caiu
monstro, e aí ele decepou a cabeça do Minotauro, vencendo o monstro. E tantas vezes que eu ouvi essa história, que eu li, que eu vi filmes a respeito, eu me perguntei quais são os monstros que nós temos que encontrar, que decifrar o nosso mistério interior, e quais são os monstros que nós temos que vencer. E essa pergunta ficou muito tempo em minha cabeça. Seriam monstros externos? Ou seriam monstros que se disfarçam na escuridão da nossa noite interior, da nossa ignorância, das nossas ilusões? E então o príncipe caiu no meio de tanta luta, e aí ele precisava voltar. E precisava voltar, mas era muito escuro, e ele não encontrou mais o fio nos primeiros dias, mas depois de alguns dias ele encontrou o fio da meada. E nas minhas reflexões eu me perguntei muitas vezes, qual o fio da meada do meu propósito de vida? O que estou fazendo aqui, neste planeta? Uma pergunta que vem desde muito tempo. E então, ele, seguindo o fio, encontrou, por fim, Ariadne, que lhe esperava à luz do sol. E foi num dia com uma luz do sol, com um sol brilhante, que eu estava em meio à natureza, embora meus pais tivessem sido muito católicos, muito espiritualizados, e iam à igreja quando eu era muito pequeno, o templo maior que eu via era a natureza. Para mim, a natureza foi sempre o grande templo de perfeição da criação. E eu era parte da natureza. Um dia me dei conta disso. E um dia que eu estava num sábado à tarde, no início de uma primavera, depois de um longo e frio inverno, depois de uma noite muito escura, que para mim durou um longo tempo, eu estava ali, à luz do sol, e olhava ao redor e via tantas flores, e vi uma jardineira cuidando com muito carinho do seu jardim. Eu a tinha visto muitas vezes, mas aquele dia que eu também, naquele momento, me sentia desconectado, muitas coisas tinham perdido sentido para mim, como muitos clientes haviam me falado. Aquele dia, eu me aproximei e disse, eu quero aprender a mexer com as flores. Eu disse, minha mãe cuidava tão bem das flores do jardim da nossa casa e eram tão lindas, e agora eu quero aprender talvez algumas coisas que eu não aprendi naquela época, porque eu estava com a cabeça muito cheia de outras coisas. Ela sorriu, né? E disse, claro, vem cá. E havia um jardim redondo. E ela me disse, olha aqui, tira as pétalas secas dessas flores. E você pode também tirar as ervas daninhas. Olha, tem ervas daninhas pequenas, algumas quase invisíveis. E me mostrou o que deveria ser retirado do jardim, como limpar o jardim e como preparar para que as flores viessem com mais força, com viço. O viço. E eu fiquei, e a minha mente parou nessa palavra, viço, o viço do ser, a força do ser. E aí eu entendi muitas coisas. E ela disse, eu tenho que cuidar de uma outra parte do jardim, fica aí fazendo isso. Essa é a primeira lição. Seu auxiliar de jardineiro sorriu e foi.
E eu comecei a pegar as ervas daninhas e retirar, e uma pergunta vinha na minha mente como se viesse de um conselheiro interior, que me fazia perguntas. Quais são as ervas daninhas que você precisa retirar? Quais são as flores secas que você precisa retirar para você chegar em algum lugar que você ainda não chegou, mas que você aspira? E eu, com essa palavra, aspira, inspirei fundo, fechei os olhos e me senti levado, através dos anos que eu tinha vivido, através de tantos anos que eu tinha vivido, a lembranças. Volver a los diecisiete. E aquela música me levou aos meus 17 anos, quando eu contemplava extasiado minha mãe cuidando do jardim, enquanto meu pai tocava sua gaita, aquele compasso que parecia as batidas do meu coração. E quando eu ouvia a sua música e via minha mãe mexendo nas flores, cuidando das flores, era como se eu sentisse o pulsar do coração do universo. Porque naquele momento eu estava num processo de abertura de consciência, de despertar da consciência, que tinha iniciado alguns anos antes. Alguns anos antes. Num momento em que eu ia fazer 14 anos e já tinha passado por muitas noites escuras na minha vida, muitos momentos onde eu sofri bullying, onde pessoas muito próximas a mim tiveram grandes sofrimentos ao longo de muitos anos, onde eu tive muitas perdas de amigos, sobrinhos queridos, muito próximos, como se meus irmãos fossem. E eu, naquele momento que ia fazer 14 anos, uma irmã, uma das minhas irmãs, me perguntou: o que você quer de aniversário? Eu disse: um telescópio. Eu estava naquele momento, década de 70, 1973, eu fascinado pelas viagens ao universo, pelos planetas distantes, estrelas, um telescópio. E ela foi à livraria, e naquela livraria daquela cidade pequena, ela encontrou o presente e me trouxe, mas quando me trouxe eu fiquei desapontado. Não era um telescópio, era um microscópio. Bem, na época eu já tinha algum conhecimento sobre a antiguidade e lembrei de um personagem que dizia: assim como é em cima é embaixo, Hermes Trismegistus, pai do hermetismo, que foi toda uma ciência. Ele dizia: assim como é em cima é embaixo, e eu aqui pensei: assim como é fora é dentro, assim como é o meu mundo interior, e sentei. Sentei numa cadeira no meu laboratório, chamava de Laboratório Albert Einstein. E ali tinha tudo que se podia imaginar sobre química, tinha transformadores que eu mexia com eletricidade, revelava fotos em preto e branco, enfim, eram as minhas brincadeiras daquele momento. Mas então eu fui olhar para o microscópio e quando comecei a ver as imagens,
as células pulsando, aquele movimento dentro das células, senti uma coisa grande, uma luz. E novamente o meu conselheiro interior me falou, foi uma pergunta: que força é essa que ilumina, que organiza, que põe tudo no seu lugar e no seu tempo no universo? Quando eu olho para dentro de uma célula, encontro a mesma força? E aí eu vi uma voz que preencheu o ar, que preencheu tudo que existia. Não sabia se vinha de dentro ou vinha de fora, mas a voz disse: é a consciência. Parecia, como diz a música, um menino frente a Deus. E aquela voz. Então, a minha voz interior, o meu conselheiro interior disse assim: mas quer dizer então que não importa o tempo que eu esteja, aonde eu esteja, o que eu esteja fazendo, o que importa é a evolução da consciência? E aquela voz se manifestou de novo: é. E então eu disse: mas então quer dizer que a melhor maneira, a melhor coisa que eu tenho que fazer, nesse momento que eu estou aqui, que eu vim fazer nessa existência, é trabalhar com a expansão, a evolução da consciência? E a voz disse: é. Então, internamente, eu pensei: então encontrei a minha missão. Vou me dedicar à evolução da consciência. O meu laboratório imenso, eu fui dando para amigos, sobrinhos, eles se lembram até hoje. E me mudei para a sala à frente, uma sala maior, onde o meu pai era carpinteiro, ele construiu uma mesinha e eu sentado em frente à mesa, com um espelho na minha frente, e disse: agora o laboratório sou eu. E comecei a meditar, comecei a prestar atenção na minha consciência, no que eu pensava, no que eu sentia, nos meus sentimentos, nas minhas memórias, até no jeito que eu falava, comecei a prestar atenção, e as coisas que eu fazia. E a pergunta: o que eu vim fazer aqui, neste planeta? Buscar um sentido, um propósito, que eu já tinha visto lá na experiência com origem no microscópio. O ano seguinte foi de muitas transformações. E quando eu saí do meu laboratório, vi a minha mãe cuidando do jardim. E como eram lindas as flores do jardim da nossa casa. E o amor que a minha mãe tinha. E enquanto meu pai abria a sua gaitinha e tocava aquela música linda, eu contemplava minha mãe cuidando do jardim. E agora, rememorando tudo aquilo, vinha à minha mente: quais são as ervas daninhas que é preciso retirar do jardim? Quais são as flores secas que é preciso retirar? Como é que se pode adubar? Como cuidar a água que ela precisa? Que mais ela precisa? E quais as sementes de flores que eu preciso plantar para ter um belo jardim, para ser um bom jardineiro, como a minha mãe? Aquele ano aconteceram tantas coisas aconteceram, porque foi um período que eu me lembro que eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, aos 15 anos, com a minha roupa de escoteiro, fui lá e passei nos testes, enfim. Ao mesmo tempo, fazia parte de um grupo, entrei para um grupo de jovens e fizemos uma grande peça de teatro, 32 figurantes, e a mim me deram o papel de Jesus. 1 hora inteira da história de Jesus, mais 1 hora de tantos outros, onde eu fiz 8 papéis. Para um menino tímido, até que estava bem bom. E foi uma experiência muito marcante. Ao mesmo tempo, aos 15 anos, eu ganhei um curso de hipnose da universidade que já sabia dos meus estudos. Um curso de 40 horas. E nunca mais parei. Todos os dias, quando voltava da escola,
atendia um sobrinho, um amigo, pensionistas da minha mãe que se hospedavam ali, enfim. E logo a conexão com a consciência se estabeleceu. E logo em seguida passei a cuidar também, a reunir pessoas. Eu reunia 15 a 20 pessoas, uns 15, 16, 17 anos, e circulava ao redor deles e deixava fluir intuitivamente meditações, hipnose, mas voltada à expansão e evolução da consciência, seguindo aquela orientação do meu conselheiro interior. Muito interessante. Aos 18 anos, quando eu já estava já trabalhando, então, como concursado no Banco do Brasil, nós fundamos um grupo representando uma instituição internacional que reunia o melhor da ciência, da filosofia, da arte e da espiritualidade. E conhecimentos que vinham chegando todas as semanas, uma coisa muito forte, muito boa. Num tempo que não havia todas essas maravilhas da internet, né, que hoje temos acesso a tantas coisas, mas pude ter um acesso a um conhecimento humanista profundo e forte, e ali começamos um trabalho que eu dirigi dos 2 primeiros anos, né? Depois passei a ter uma função regional, atuando em 24 cidades onde tinha esse grupo, e eu ia a muitas delas auxiliar numa monitoria regional. Um trabalho de 12 anos, voltado ao foco da consciência. Muito interessante. Aí chegou o momento que eu fui buscar a universidade, fiz psicologia. Enquanto fiz psicologia, fui conhecendo gestalterapia, terapias corporais, terapias ligadas aos instintos, terapias ligadas à razão, terapias ligadas à intuição, um grande repertório de técnicas, recursos, enquanto eu estudava naquela escola as tradições de sabedoria ocidental e oriental, budismo, taoísmo, sufismo e assim por diante, os índios americanos e por aí fora. Que mais tarde, em algumas pós-graduações em psicologia transpessoal, eu fui aprofundar esses conhecimentos, durante 9 anos de estudo. Mas veja bem, então, aquela previsão, aquela orientação do meu conselheiro interior foi se seguindo no meu caminho de vida, e hoje estou aqui com mais de 60 anos, ainda no mesmo caminho. E me lembrei de uma coisa que aconteceu aos 2 anos, quando nos mudamos para aquele lugar com tanta natureza que fomos viver, um lugar onde tinha todos os tipos de animais, pássaros, peixes, quase um zoológico, né? E muitas árvores, muitos gramados, muitos matagais, muitas flores. Eu naquele templo da natureza, junto aos irmãos, aos sobrinhos, enfim, foi um crescimento muito bonito. Mas então, naquele momento, revivendo, eu já via minha mãe cuidar das flores. Mas às vezes eu saía estrada fora e dizia: eu vou para casa, quero voltar para casa. Meus irmãos chegavam: não, mas agora a nossa casa é aqui. E até hoje eu tenho algo no meu coração que me diz, me convida a voltar para casa, como buscar a minha essência, da onde eu vim e para onde eu vou. E então, respondendo aquela pergunta que muitas vezes me veio à mente nos jardins da nossa casa e nos jardins onde eu ia cuidando, quais são as ervas daninhas que precisamos retirar para o florescer
da nossa espiritualidade. As perguntas, essa pergunta tem muitas respostas. Tem muitas pessoas que têm muitas mágoas, ressentimentos, como eu já tive muitas vezes. Às vezes, as ervas daninhas são orgulho, às vezes nos comparamos com os outros. O orgulho, às vezes, do nosso conhecimento, de nos acharmos maiores do que realmente somos. Algumas vezes eu me senti assim, me imaginando maiores do que os outros. Hoje tenho consciência da minha insignificância, mas quando percebemos que somos muito pequenos, percebemos que temos muito a crescer e abrimos nosso coração para o crescimento. Então, respondendo essa pergunta, quais são as ervas daninhas? Às vezes é a cobiça, às vezes é querer sempre mais, é ser perfeccionista, é deixar sempre para depois porque acha que não está preparado o suficiente. Quantas vezes pensei assim? Às vezes, essas ervas daninhas a serem retiradas são, talvez, a falta de consciência de quem nós realmente somos. Porque afinal nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E assim como muito cedo na vida ficou claro para mim qual seria a direção do meu propósito de vida, essa é uma boa pergunta. Porque quando nos fazemos essa pergunta, o que é que viemos fazer aqui? Então, muitas coisas ficam claras. E então eu fazia, enquanto cuidava do jardim ali, eu fui fazendo uma viagem profunda, onde eu encarei as minhas sombras, as minhas dores, e naquele momento que eu estava ali olhando para o meu jardim interior e pensando quais são as ervas daninhas que eu tenho que retirar, me vieram outras à mente, como a raiva, como a ira, tantos momentos que se perde o controle e se perde a lucidez e a gente troca os pés pelas mãos, não é verdade? Isso já aconteceu com você alguma vez? E outras ervas daninhas, às vezes queremos tudo e nada chega, uma espécie de cobiça, né? Parece que nada é suficiente. E quem sabe uma volta à simplicidade não nos faz mais felizes? Quem sabe no lugar da raiva, da paciência, plantemos flores, flores de paz, ciência, flores de compreensão, flores de empatia. E no lugar da avareza, quem sabe sejamos mais generosos. Tenho visto no meio dessa pandemia, dessa quarentena, muitas pessoas sendo generosas e auxiliando uns aos outros. Seriam frutos que nos tornam mais humanos? Seria um momento das pessoas pensarem uns nos outros? É claro que muitas pessoas não dão nada de si e acabam na solidão. Se prestarmos atenção nessa palavra, solidão, vamos encontrar algumas das raízes do sofrimento humano que estão no apego. No apego. Buda já dizia isso. E aí me dei conta que às vezes as ervas daninhas também eram a preguiça, a zona de conforto, a falta de vontade de crescer. Chegou um ponto que eu compreendi na minha vida profissional, como psicólogo, como hipnólogo, que quanto mais amor ao crescimento, à vida, à expansão, mais saudável a pessoa estava. Chegou num momento que eu percebi que esse amor à vida, amor ao conhecimento, amor a se tornar um ser cada vez melhor, eram justamente as flores mais bonitas. Talvez a própria rosa, a rainha do jardim. Pois bem, e às vezes eu olho para baixo e me pergunto
Quais são as outras ervas daninhas? Que é preciso cuidar do nosso jardim interior, e aí vem a tristeza, a desesperança e talvez a vergonha de não ser melhor do que se imagina, a cobrança excessiva a si mesmo e dos outros, a falta de autoestima, de amor próprio. Talvez sejam essas as ervas daninhas, o excesso de julgamento sobre si mesmo e sobre os outros, a dificuldade de superar quantas vezes isso me fez sofrer. Então, essa resiliência de caminhar para frente, tudo isso que eu falei são ervas daninhas que nós precisamos retirar do nosso jardim para que as flores cresçam. As flores de um propósito, as flores da autorresponsabilidade, as flores da autoconsciência, da autoapreciação, as flores do altruísmo, as flores da cooperação, as flores da contribuição, de se sentir parte e saber que cada ser humano, cada animal, cada manifestação da natureza tem o seu lugar, inclusive na nossa natureza interior. E então, como eram lindas as flores do jardim da nossa casa, eu pensei, mas no tempo que minha mãe cuidava das flores, eu nem aproveitava tanto, porque a minha mente estava no futuro. E quando a mente está no futuro demais, nós estamos presas da ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? E às vezes a gente fica preso também ao que já passou, uma saudade, uma nostalgia das coisas boas e um arrependimento, um medo, uma vergonha, uma culpa de coisas que nós não fomos tão bons quanto gostaríamos e às vezes cobramos dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos ancestrais, daqueles que nos cuidaram, porque queríamos que tivesse sido melhor, esquecendo que exatamente como aconteceu nos fez nós irmos desbastando a nossa pedra bruta, ir desbastando o nosso tesouro interior. O verdadeiro tesouro, qual é o verdadeiro tesouro? A verdadeira fonte de riqueza e de prosperidade está em nosso interior. E como começar a cultivar esse jardim das flores da nossa alma? É preciso olhar com atenção e coragem para os nossos pensamentos, contemplar as ilusões, se perguntar o que estou fazendo aqui nesse planeta e se perguntar também quais as ilusões, será que eu estou certo mesmo? Conheci nas minhas buscas de uma vida toda um mestre que dizia: o caminho da dificuldade é o mesmo caminho da facilidade. Então, para termos um jardim florido dentro de nós, para enxergar o arco-íris de um novo tempo, para fazer a aliança que precisamos fazer, precisamos ouvir a voz da nossa alma, a voz do nosso conselheiro interior. E quanto tempo eu fiquei nessa existência distraído por tantas coisas, embora sempre buscasse o fio da meada. Talvez eu encontre, talvez você encontre o fio da meada. Talvez você encontre o fio da meada nesse momento, que talvez nós estejamos vivendo um momento da humanidade que a nossa vida se divida antes e depois desse momento. Teve uma época, 2000 anos na história, que o tempo foi contado antes e depois do grande mestre. Será que não é esse momento também um momento em que vamos olhar e perceber que houve um antes e um depois? Então, talvez não seja um momento em que o copo encheu, que a natureza se manifestou de alguma maneira?
que nos convida a todos a parar, a refletir, a repensar, a nos reinventar. Pensemos bem. E segue a pergunta que eu deixo a todos vocês, do mundo inteiro que me assistem agora. Quais são as ervas daninhas que é preciso retirar do jardim? Quais são as flores secas que é preciso retirar? Quais são as novas flores a serem plantadas? Porque o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aonde quer que nós estejamos, de alguma maneira, nós fomos responsáveis a nível consciente ou inconsciente. E como já dizia Jung, enquanto você não tiver consciência, você será dominado pelo seu inconsciente. Pois bem, e quando se fala em espiritualidade, não é o mesmo que religião, embora tenha muitas conexões. Mas, com certeza, nós podemos perceber que a nossa espiritualidade ela pode florescer do nosso cotidiano, das nossas relações, do quanto podemos ser verdadeiros, do quanto somos capazes de encontrar um caminho mais fácil do que difícil, seguindo as palavras da sabedoria, daquele mestre que encontrou um tesouro. Qual é o seu tesouro interior? Qual é o meu tesouro interior? Muitas vezes já me perguntei. E quando eu volto àquele jardim, aquele templo da natureza, onde eu olho para cima e vejo o sol, vejo a lua, vejo as estrelas, eu me pergunto, que perfeição! Será que tudo isso foi por acaso, como alguns acreditam? Eu acredito numa força maior, consciente, numa força criadora autoconsciente que está em tudo. Respeito também quem não crê. Como já dizia Santo Inácio de Loyola, para aquele que crê, nenhuma palavra é necessária. Para aquele que não crê, nenhuma palavra é possível. E ao longo do tempo, venho trabalhando para curar as dores da alma. É isso que eu faço hoje, é isso que venho fazendo ao longo de mais de 4 décadas. Cada dia, cada ano, conhecendo novas ferramentas, como a constelação familiar também, constelação sistêmica, que Bert Hellinger tem trazido muitas coisas que me têm feito repensar. E Bert Hellinger diz que cada coisa tem o seu lugar, que somos parte de um sistema maior, que temos nossas raízes nos nossos ancestrais, que é preciso enxergar aquilo que nós fazemos parte, e que é preciso ter uma relação de harmonia entre o que damos e o que recebemos. Entre o que damos e o que recebemos. Agora, eu quero mostrar para vocês uma figura, um desenho, que vocês podem ver que vai dar as linhas de orientação sobre o que eu penso sobre espiritualidade. Então, se vocês contemplam essa imagem, vocês percebem que nós temos um ambiente onde tudo que olhamos para fora está. E talvez possamos nos perguntar quando e onde aconteceram as coisas que fizeram sentido para a nossa vida. Quando e onde tiveram origem aquilo que nos prende ainda, as ervas daninhas do nosso jardim. O que é que eu posso
que eu tenho feito da minha vida, o meu comportamento, o que é que eu preciso fazer para fazer florescer o meu jardim interior, para a minha vida fazer sentido. Eu posso me perguntar se as minhas estratégias, a maneira que eu vejo o mundo, que eu julgo o mundo, está certa. Quais são os estados internos? Eu posso me perguntar no que eu acredito, quais são os meus critérios para validar a minha realidade. Eu posso acreditar, posso perguntar também o quanto as minhas crenças limitantes me impedem, não me dão permissão para mim viver a vida que eu realmente acredito. Eu posso me perguntar também o que dá, o que me motiva, que me faz ter vontade de caminhar. Eu posso me perguntar qual o meu propósito da minha vida, qual a minha missão. E é interessante que quando eu trabalho o meu ser, por isso flor e ser, isso influencia as minhas crenças, influencia meus valores, influencia meu comportamento e, por fim, se estabelece no meu ambiente. E a pergunta, do que eu faço parte? Como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com o meu trabalho, como eu me relaciono com a sociedade, com os grupos dos quais eu participo, do que eu faço parte? Qual é o tempo e o lugar certo das coisas? Como ser humano, quando eu me for, qual será a contribuição que eu terei dado ao universo? O que eu estou fazendo aqui, nesse planeta? Foi essa a pergunta que eu me fiz quando olhei no microscópio. Foi essa a pergunta que eu me fiz quando olhei no microscópio. Quando eu procurava olhar para fora, para o universo, para o macro, a vida me puxou para olhar para dentro. Então, essa pergunta que eu faço a você, o que você tem feito da sua vida? Como você tem cultivado o seu jardim interior? Quais são as ervas daninhas que é preciso tirar do jardim e talvez transformá-las em adubo? Porque aquilo que às vezes parece totalmente mal, às vezes é a dificuldade para se vencer. As dificuldades são feitas para se vencer, já dizia um mestre muito querido, que eu tive a alegria de conhecer nessa minha caminhada. Se vencer é porque não é só vencer as coisas, mas vencer a si, as suas ilusões, a sua arrogância, a busca da humildade. E às vezes precisamos aprender a nos abaixar, às vezes precisamos nos descer. Eu gosto da palavra agradecer. Conheci uma cidade na Índia chamada Agra, um grande templo em homenagem ao amor, Taj Mahal. Eu me lembro quando eu descia as escadas do Taj Mahal, eu dizia isso, agradecer. Então precisamos aprender a reconhecer o que nós recebemos. Que talvez, com certeza, tenha sido o melhor.
Talvez tenha sido o melhor que nós encontramos na nossa vida. Às vezes cometemos erros, às vezes existem interferências na nossa vida, às vezes nos deparamos com as nossas próprias com as nossas imperfeições. E às vezes somos duros demais, com a palavra errada, com algo já feito. Mas o errado pode ficar para trás, como algo que morreu. E nós precisamos tirar as ervas daninhas, precisamos lembrar das flores, precisamos refazer o terreno, escolher novas sementes. Sim, como eu tenho feito isso na minha vida, na minha existência. Desde que eu quis um telescópio e ganhei um microscópio e olhei para dentro e uma voz me disse: é a consciência que está por trás de tudo, que está em tudo, na essência de tudo. Já dizia a filosofia perene, somos deuses e nos esquecemos disso. Ainda busco compreender essas palavras e busco compreender o que é sabedoria. Uma sabedoria que, para se chegar, é preciso encontrar luz dentro de si. É preciso plantar sementes de amor. Retirar as ervas daninhas para, enfim, encontrar uma paz profunda que todos queremos. E aí talvez deixaremos de perder tanta energia com distrações e as interferências que às vezes entra a música que não queremos na nossa dança da vida. Mas 10% é o que nós fazemos, ou 10% é o que acontece, 10% é o que acontece e 90% é o que nós fazemos com a nossa vida. Então, no fim das contas, tudo depende de nós. O que vemos no mundo pode ser uma projeção do nosso momento de existência. Esse momento difícil que nós vivemos, certo? Muito duro, muito difícil, um deserto para muitos. E para mim, em alguns momentos também foi. Também foi uma noite negra, também foi um labirinto. Mas cabe a cada um de nós fazer desse momento e de tantos momentos da nossa vida, das pedras do caminho, construir degraus. Numa escada que nos leva à ampliação da consciência, nos leva a acordar. Dar a cor. Qual é a cor que nós queremos dar à nossa vida? O que nós podemos fazer? Talvez nesse momento tão diferente que estamos vivendo, algo esteja findando, uma era esteja findando. E talvez uma nova era. Que quem vai dar a nova era da música da nossa existência daqui para diante? Quem, senão nós mesmos? Eu busquei e utilizo hoje muitas terapias, a hipnose, a meditação, compreender cada vez mais a meditação, a consciência de estar presente, aqui e agora, e se conectar com uma força maior, uma força mais ampla, porque somos nós, agora, que estamos dando continuidade da história. E precisamos beber a água da vida para renovar nossas forças. Precisamos cumprir
e buscar a essência dos mestres que cada um de nós encontrou. E desejo que você encontre os seus mestres para neutralizar os traumas, neutralizar o medo, neutralizar a raiva, neutralizar a inveja, neutralizar o orgulho, neutralizar os ciúmes, neutralizar o egocentrismo, neutralizar tantas coisas, as ervas daninhas, e preparar o terreno para um novo plantio, de um novo jardim, o jardim das flores da esperança. Porque assim tirando as ervas daninhas do nosso jardim, preparando e recriando, reconstituindo o terreno, talvez nós possamos realmente construir um mundo melhor. O jardim das flores da esperança. Mas antes de me despedir, não sou um artista que volta quando o povo pede bis. Não aprendi a tocar instrumentos como meu pai. Mas, às vezes ensaio, assim como ensaio pequenas ações de um aprendiz de jardineiro, ensaio os pequenos passos de um poeta, um aprendiz de poeta. Porque cantar também não tenho grandes afinações ainda. Sempre é tempo, sempre é tempo. Sempre é tempo de melhorar tudo, qualquer coisa. Como aprendiz de poeta, ainda não aprendi a colocar em poucas palavras aquilo que quero colocar. Mas se nós esperarmos sermos perfeitos para começar, nunca começaremos. Se esperarmos sermos afinados para começar a cantar, nunca cantaremos. Se esperarmos dominar as rimas para começar a fazer poesia, nunca faremos. Então, meu convite é que comecemos agora com o que já temos. E com o que já temos, nos auxiliamos uns aos outros. Cuidar de mim, cuidar de ti, cuidar das nossas relações, que para mim, como vivemos nossas relações, é grande parte do sentido da minha vida. Assim como aprender e passar adiante conhecimentos que possam auxiliar. E se a sua busca se der pela meditação, olhar a qualidade dos seus pensamentos, como cuida um jardim, olhar a qualidade, a escolha das informações que chegam, em quantidade e qualidade, olhar as emoções e os sentimentos e perceber que somos o maior responsável pelo que pensamos e sentimos, que 10% é o que plantamos, 90% é o que fazemos das flores do nosso jardim. Cabe a nós tirar nossas ervas daninhas, as ervas daninhas, cabe a nós lidar com as interferências e imperfeições do momento, nossas, dos outros. Cabe a nós olhar e ver o que fizemos e ver o que nós temos a fazer, buscando a essência da simplicidade que ainda estou buscando há tanto tempo, buscando a essência da beleza de existir, de ser,
Como diz uma música, nada vale tanto quanto o caminho sob o sol, a existência. E precisamos, sim, talvez às vezes de uma força estranha para ter vontade de caminhar. E às vezes pôr os pés nos riachos. Às vezes parar e ajoelhar-se diante das flores. Fazer do jardim das flores do nosso espírito uma caminhada que vale realmente ser vivida. Cuidar, sim, também das nossas palavras, mas isso é outra história. Em outro momento falaremos sobre isso. Cuidar das ações, da construção dos hábitos e do nosso caráter para definir o nosso destino, mas isso também é outra história. Foi uma grande alegria ter estado com vocês. Um grande abraço. Que a natureza divina que está em mim, enquanto nos alinhamos, que a natureza divina que está em mim saúde a natureza divina que está em ti. Um grande abraço. Bom plantio e boa colheita.